Assim, por isso, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Agora lhes pedimos, irmãos, que tenham consideração para com os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham. Tenham-nos na mais alta estima, com amor, por causa do trabalho deles. Vivam em paz uns com os outros. Exortamos vocês, irmãos, a que advirtam os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos, sejam pacientes para com todos. Tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos uns para com os outros e para com todos. Amém. Vamos orar mais uma vez. Pai Santo, obrigado pela sua palavra, Senhor, porque aprove ao Senhor se acomodar à nossa linguagem, falar na língua dos homens, Deus, com a autoridade da inspiração do seu Espírito, Senhor. Nós temos esse privilégio de termos registrado nesse livro, Senhor, o que o Senhor teve a dizer aos homens no passado e tem a dizer aos seres humanos hoje no presente, Senhor. Que o Senhor abra o nosso coração para darmos ouvidos à sua voz, enche-nos com o Espírito Santo, Senhor, para que no poder do Senhor a gente ande conforme a lei e a instrução que vem da sua boca, Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vou pedir a alguém só para fechar a porta ali para a gente. Irmãos, dando continuidade, então, à nossa série sobre 1 Tessalonicenses, no domingo passado foi pregado esse trecho, que vai do versículo 1 até o versículo 11 do capítulo 5. E como a gente releu hoje, leia aí na sua Bíblia, o versículo 11 conclui esse início do capítulo 5 com as seguintes palavras: por isso, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Então, onde a gente parou foi numa recomendação de Paulo para que os irmãos da igreja de Tessalônica exortassem uns aos outros e também edificassem uns aos outros. E Paulo reconhecia que eles já estavam fazendo aquilo, mas deveriam crescer cada vez mais nessa prática. O ponto é que começa com por isso, né? Por isso exortem-se, por isso edifiquem-se uns aos outros. E por causa de quê? Qual é a causa ou a motivação legítima para que haja essa exortação paulina de que os irmãos deveriam se encorajar mutuamente em torno de uma mesma obra, né? De uma edificação, de uma mesma construção? O que motiva essa ação e essa recomendação de Paulo ali na igreja de Tessalônica, que é o que vinha nos capítulos anteriores, nos versículos anteriores aí do capítulo 5 e no final do capítulo 4. É o fato de que Jesus voltará. Essa é a base que Paulo coloca para que os irmãos tenham uma tarefa agora. Ele diz, olha, porque Jesus morreu, ressuscitou e voltará, a gente tem algo a fazer. Tem uma obra que nos espera. Linguagem da edificação, oikodomeo, é a construção de um prédio. Tem um prédio que a planta já foi colocada e agora, mãos à obra, vamos trabalhar. Então, a lógica de Paulo, não só aqui, mas em todas as suas cartas, é porque Deus fez algo. E isso nos coloca dentro de uma narrativa, de um projeto, de uma história. Agora há algo para que a gente faça. Porque Jesus, por assim dizer, morreu ontem, ressuscitou hoje e voltará amanhã. Ajusta o seu calendário e a sua agenda e entra nessa realidade. Porque a obra de Jesus, a sua encarnação, sua paixão, sua morte, sua ressurreição, sua ascensão e o seu retorno, são a declaração de que todos os projetos mundanos estão falidos e a história acabou. Para Paulo, ele apresenta isso nos versículos anteriores, a história acabou. Isso só ainda não foi comemorado finalmente, mas em Jesus, qualquer projeto que não fosse o projeto divino de habitar eternamente com um povo afilhado e um reino sagrado, já está declarado a falência e com prazo de validade. Então não durmam e não fiquem desacordados e inatentos, vivendo histórias que não são a história. Vivendo coisas que
na hora que Jesus aparecer de novo nos céus, serão simplesmente pó esquecido no passado. E por isso Paulo termina, se é essa a realidade, se Jesus veio e revelou que o projeto eterno do Pai, concebido antes da fundação do mundo, foi garantido e realizado pela obra do Cristo encarnado, então a história tem um destino, tem uma direção, e ninguém deve ficar à beira da estrada. Entra e siga o Cristo, exortem-se uns aos outros nessa direção e edifiquem-se uns aos outros, porque Deus está aguardando a consumação da construção desse tabernáculo para que Ele venha habitar com a gente para sempre. Então essa é a mensagem que Paulo introduz à carta. Há uma ética, há um caminho, há uma implicação para a gente hoje. O que a gente tem que fazer, como que a gente deve viver à luz do que Cristo fez. Deus já fez e já gritou na cruz, está consumado. A partir dessa segurança e desse sabático na obra de Deus, trabalhemos. E é assim que Paulo diz, e a partir de agora ele dá várias exortações, tanto que ele começa aí o versículo 12 como pedimos ou insistimos. Então, diante dessa realidade, irmãos, há pedidos a serem feitos, há súplicas a serem feitas, há recomendações, há incomodações. Um tem que virar para o outro e falar, olha, não pode mais viver a sua vida de qualquer jeito, não. Agora tem um jeito de viver. Agora tem um caminho, agora que a gente entendeu o quadro, e Deus nos colocou nessa estrada, tem uma série de coisas a serem observadas, tem uma lei a ser vivida. E Paulo começa assim, eu te peço, eu exorto, eu insisto, vivam do jeito que agrada a Deus. Ele já tinha falado isso no início do capítulo 4. Olha, eu estou muito feliz com a igreja, estou felizão mesmo, mas eu quero que vocês vivam da maneira que agrada a Deus agora, cada vez mais. Se a história já está concluída e já tem um destino, andem à luz desse futuro. E por isso a nossa série chama a Igreja do Futuro. Porque é a igreja que já vive no presente os caminhos em que ela andará eternamente no futuro. E aí o que Paulo vai chamar a atenção nesses versículos do nosso trecho de hoje, então, do 12 ao 15? Qual é a recomendação principal dele? Paulo vai falar das relações sociais. É que a iluminação da luz que veio do conhecimento de que há o dia do Senhor deve mudar a maneira como a gente se relaciona uns com os outros. Esse é o ponto de Paulo nesse trecho. E ele vai falar que deve mudar a maneira como a gente se relaciona com os outros, tanto no varejo quanto no atacado, né? Eu coloquei isso lá no Instagram. É que muda tanto a maneira como você lida com diferentes grupos de pessoas, né, que é o varejo, quanto a maneira como você deve pensar suas relações no atacado, por inteiro, com qualquer pessoa. E Paulo vai começar falando do varejo, né, grupos específicos, como que você tem que lidar com determinados tipos de pessoas, mas é porque ele está caminhando para a generalização. E a generalização, então, é que dá o enquadramento do restante das exortações de Paulo. E qual é a generalização? Está no versículo 15. Tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos uns para com os outros e para com todos. Então, para Paulo, se cai a ficha de que a obra de Jesus fundou uma nova humanidade que se chama igreja, e é uma nova sociedade no meio da velha sociedade, já anunciando que no futuro haverá uma sociedade que habitará com o Senhor, então a gente já tem que acostumar com as novas relações sociais do céu, ok? É isso. E como que as pessoas se tratam na vida eterna, na nova criação? Sendo bondosas umas para com as outras e para com todas, sempre. Então Paulo fala, se é para aí que você está caminhando, é assim que você deve viver hoje. É assim que termina a Bíblia, né? Apocalipse 21 e 22, depois que tem a visão da nova criação, qual que é a exortação final de João? Então, que o justo continue a praticar a justiça e que o santo continue a se santificar. O ponto de João é, se é para aí que você está indo, é assim que você deve viver hoje já começa aqui e agora. E é essa generalização que Paulo vai dar. Se você faz parte dessa comunidade, dessa sociedade, se você faz parte da nova humanidade que foi reunida em torno de Jesus, a igreja,
É assim que você deve tratar uns aos outros e a todos desde agora. Desde agora. O seu dever, minha tradução não ajuda muito, né? Porque ela fala, mas sejam sempre bondosos. Mas em grego o que está aqui é, mas sempre corram atrás de fazer o bem para uns aos outros e para com todos. É ativo. É uma pessoa que ela vive ocupada, o que preenche a mentalidade dessa pessoa. O que ocupa o coração, a meditação, a reflexão dessa pessoa no dia a dia, é o desejo de intencionalmente pensar, como que eu posso fazer o bem? É o desejo de intencionalmente, em todas as suas relações que passam pelo seu caminho no dia a dia, a pessoa pensar, se eu estivesse no lugar do outro com quem eu estou me relacionando, como que eu gostaria de ser tratado? A regra de ouro de Jesus, né? Que resume o amor ao próximo. Faça ao próximo como você gostaria que fosse feito a si mesmo. E é isso que Paulo está dizendo. Se você foi regenerado em Cristo, você é chamado a se ocupar 24 horas por dia, 7 dias por semana, com uma intenção: fazer ao próximo como eu gostaria que fosse feito comigo mesmo. Correr atrás do bem, o tempo inteiro, correndo atrás do bem. De fazer aquilo que levanta o outro e não que abaixa. De fazer aquilo que encoraja o outro e não que desanima. De fazer aquilo que coloca o outro para frente no caminho de Deus e não que desvia. Então é aí que Paulo quer chegar. Eu vou falar de casos específicos, Paulo está dizendo. Mas no fim das contas, eu quero dizer o que Jesus já disse. Ame ao seu próximo como a si mesmo. E veja que Paulo generaliza para além da igreja. É a linguagem que Paulo usa. Olha como termina o versículo 15. Vocês sempre devem ser bondosos uns para com os outros, e aí tem a ideia da mutualidade dentro da igreja, né? Dentro da nova sociedade, mas como que termina o versículo? E para com todos. Então Paulo está dizendo, olha, não tenta traçar o círculo de qual é o limite de aplicação dessa ética que eu estou pregando, porque não tem limite. Como eu sempre digo aqui, o único limite que pode existir é a pequenez do seu coração. É o que Jesus disse na parábola do bom samaritano. Tem um monte de gente que Deus colocou do seu lado que são pessoas que estão próximas a você. Mas a obrigação do cristão é se aproximar do distante. É a parábola do samaritano, né? Que Deus coloca próximo e os outros se distanciam. Mas você pode estar distante e você se aproxima. E você torna próximo e fala, entra dentro do meu círculo para eu ter mais uma pessoa a quem fazer o bem. Então Paulo está dizendo, sempre e a todos. Sempre e a todos. Em outras palavras, irmãos, não tem espaço, vai soar óbvio o que eu vou dizer, mas se não é declarado, a gente não para pensar. Não tem nem momento, nem pessoa que legitime o cristão tratá-la mal. Não existe nenhuma situação, nenhum momento, nenhuma circunstância e nenhum tipo de gente que você está liberado a não fazer o bem a essa pessoa. E é por isso que Paulo começa o versículo 15 como? Olha aí. Tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos uns para com os outros e para com todos. Qual que é o ponto de Paulo aqui? É porque alguém poderia dizer, tá, mas, enfim, tem alguma circunstância em que eu estou isento dessa obrigação cansativa, e é fato, de o tempo inteiro ter que pensar o que seria o bem nessa situação. Tem alguma situação que eu posso ficar de boa? E aí o que Paulo responde? Não. Mesmo a situação que para os gentios os libera de fazer o bem, que é quando alguém te faz o mal, mesmo nessa continua pesando sobre você a mesma missão que pesou sobre Jesus, amá-los até o fim. Morrendo na cruz dizer, perdoa, Senhor, porque eles não sabem o que fazem. É esse o caminho do Cristo que a gente está seguindo. Então não tem exceção. Não é porque alguém te tratou mal que você tem o direito de tratar mal ou de se privar de fazer o bem. Por quê? Porque você fazer o bem a quem te tratou mal é a janela que o Evangelho precisa para mostrar que o Espírito Santo está no mundo. E que gente frágil e fraca, como qualquer ser humano,
é capaz de ser tomada pelo Espírito de Jesus e reproduzir no mundo a vida de Jesus. E com isso, Jesus estando nos céus, o seu corpo está na terra. E as pessoas veem Cristo, assim como os soldados, ao verem Jesus sendo crucificado, falaram, verdadeiramente esse era Filho de Deus. Então, irmãos, o testemunho cristão, o que está em jogo nessa nova sociedade, é a visualização de Deus no mundo, é a imagem de Deus no mundo. E muitas vezes, Deus vai permitir que o mal seja feito a você como indivíduo, ou à igreja como comunidade, exatamente para que ele seja mais uma vez derrotado por não conseguir entrar no seu coração ao te fazer mal, nem conseguir entrar no seio da igreja. Como que o mal perde, irmãos? O mal perde quando ele tenta, por meio da maldade, te convencer de que vale a pena você revidar. E ele não consegue. Foi isso que o diabo tentou fazer Jesus fazer o tempo inteiro. Era maldade, maldade, perseguição, ilusão para quê? Para chegar uma hora que Jesus virasse e falasse, não vale a pena ser bom. Mas por que o mal perdeu? Porque Jesus, tendo amado os seus, amou-os até o fim. Irmãos, você ter esse compromisso irrevogável com o bem, é o que Jesus está usando para acabar de colocar todos os seus inimigos por escabelo dos seus pés. E esse é o chamado da igreja. Quando lá no seu trabalho alguém tenta te passar a perna e você continua tratando a pessoa com honra, com respeito, e na hora que ela precisa de algo você age, sabe o que é isso, irmãos? É mais um demônio sendo esmagado debaixo do pé de Jesus, até que ele levante do trono e venha aparecer em glória. E com isso o mundo tem um testemunho de que algo diferente aconteceu na história, porque não tem cabimento uma pessoa agir assim. E o testemunho continua e o corpo de Cristo cresce e o templo está sendo erguido, até a hora que Deus vai passar a régua e inaugurar e descer com a sua Shekinah. Mas por que a gente pode fazer isso? De novo, de onde vem a motivação do exortem-se e edifiquem-se mutuamente? É porque Jesus já venceu o mal e Ele voltará. A nossa vida já está segura na mão de Jesus e por causa disso você não precisa fazer cálculo, nem economia no seu relacionamento, porque você já tem todas as coisas. Paulo não está dando simplesmente uma lição moral ou moralista, tipo façam isso, façam aquilo, fazer o bem é bom demais, legião da boa vontade. Não é isso, irmãos. O que Paulo está dizendo é, porque o mal já foi vencido, e porque você é herdeiro da fonte de todo o bem, você não precisa ter medo de sofrer nas suas relações. Você pode se entregar por completo, porque a sua vida está na mão de Jesus. Ele não vai deixar o fato de você se gastar ou se ferir durar pela eternidade. Pelo contrário, você vai poder andar na cidade da vida, mostrando as suas chagas junto com as dele. E falando, está aqui as chagas que o Senhor mesmo ressuscitou nesse corpo glorificado. Eu as adquiri com alegria, porque eu sabia que por toda a eternidade eu andaria por aqui com elas como símbolo do meu amor pelo Senhor e da obra que o Senhor fez na minha vida. Então é por isso, irmãos, por isso do versículo 11, é porque Jesus já morreu, porque Jesus já ressuscitou e porque Ele certamente voltará com os seus santos e a nossa vida está guardada em Cristo e há de se revelar no dia da vitória, você pode se entregar até o fim. E o até o fim significa mesmo pelos seus inimigos, mesmo por quem eventualmente faça o mal contra você. Não foi isso que Jesus ensinou? Se o seu inimigo tiver sede, dá a ele um copo de beber. Se o inimigo tiver qualquer necessidade, supra. E o que Paulo disse? Porque ao Senhor pertence a vingança, a nós pertence a amar. Porque Deus dá a sua chuva sobre os maus e os bons. Então a gente ama. Se um dia essa pessoa for digna de algum juízo, não cabe a nós, é ao Senhor. O que cabe a nós no presente é sermos Cristo aos olhos dessa pessoa. Agora, irmãos, tem a maldade, que é a maldade da inimizade, né? Que é a perseguição contra os cristãos. Enfim, tem essa maldade nua e crua. Mas no sentido bíblico, maldade não é só isso.
Maldade é quando, num sentido mais ordinário, é quando acontece algo com você que você não gostaria que fosse feito. É quando você sofre um mal, por exemplo, alguém te manda uma mensagem, e aí pode ser da igreja, não precisa ser um inimigo externo, né? Pode ser alguém dentro da própria comunidade, você manda uma mensagem carinhosa, a pessoa te responde grossa. Não é que a pessoa é maligna, ok? No sentido de estar debaixo da atuação do diabo. Mas um mal foi cometido, no sentido de que se você estivesse no lugar da pessoa, você não gostaria de ter agido da maneira como ela agiu. E isso acontece o tempo inteiro, gente. Nós somos feridos, machucados por maus comportamentos dos nossos irmãos o tempo todo. Você vai numa reunião, a pessoa estava mais estressada, o líder de ministério estava mais estressado, falou mais grosso, falou mais sério, você sai de lá chateado. Você organiza um chá de bebê achando que os irmãos da igreja iam encher o chá de bebê, pouca gente vai. Você chega atrasado no culto porque seu carro quebrou, mas quem te olha ali na porta já olha com o olhar torto porque você está entrando no culto atrasado. E um monte de coisinhas vão aparecendo. E às vezes você se sente mal. E você sente, cara, a pessoa não me tratou bem. Eu não recebi o tratamento do jeito como eu gostaria de ser tratado. Eu tive uma demanda, apresentei para o meu irmão, ele nem me ligou. Pedi oração, coisa séria, a pessoa faleceu na minha família. Meu irmão me viu uma semana depois aqui no culto, não perguntou nada, falou nada. Não deu nem oi, tinha aberto meu coração para ele. Aí Paulo está falando disso. O que você faz com uma pessoa dessa? Ama. Você se ocupa de pensar o que seria fazer o bem para esse meu irmão. Por quê, irmãos? Porque é por meio disso que Jesus edifica a igreja. É quando uma pessoa vê que ela cometeu uma injustiça e você não revidou, que o coração dela se abre para a obra do Espírito Santo. E ela cai de joelho diante de Deus depois, pede perdão, e Deus concede graça e muda algo no caráter daquela pessoa. Então Paulo está falando aqui não só de inimigos. Paulo está falando também, nesse início do versículo 15, dos nossos convívios, inclusive dentro da igreja. Não só de quem faz o mal para a gente, mas de quem, num sentido mais amplo, dá trabalho para a gente. Tem gente que dá trabalho, irmãos. Eu aposto que você conhece pelo menos um, que te dá trabalho. Tem gente que dá canseira. Você vê a pessoa e já pensa, ô Senhor, me perdoa se eu passar pelo outro lado do corredor. Porque são pessoas demandantes. E elas sugam. Lembra que quando a mulher com fluxo de sangue encostou em Jesus, ele falou, não, alguém encostou em mim, porque eu senti que de mim saiu o poder. Entende isso? Tem gente que é assim, você encontra com a pessoa, você fica de cama depois. Porque a pessoa te drena. A pessoa drena. E é crente, ok? É um irmão, é crente. Mas sai poder, porque a pessoa está demandante. E aí Paulo está dizendo, como que você vai tratar essa pessoa? Entregando poder para ela. E é isso que ele fala no versículo 14, aí de trás para frente, né, que a gente está vendo, do princípio geral para as aplicações particulares. O que Paulo vai falar no versículo 14? Gente que dá trabalho. Tipo de gente que dá trabalho. E aí vai falar, se uma pessoa se bater na sua porta, trabalhe por ela. Por quê? Antes da gente entrar no detalhe do versículo 14. O que ele fala ali no início do 13. No fim do 13. Porque você tem que ter paz uns com os outros. Aqui é o princípio geral. A gente vai ver as categorias em breve. Mas o princípio geral. Por que você passa por cima da chatice do seu irmão? E zela pela paz? Porque Jesus morreu pela paz da igreja. É porque tem algo acima do nosso bem-estar e do nosso conforto se a gente faz parte da sociedade que Jesus fundou com o sangue dele. E o que é? O corpo de Cristo. A unidade do corpo de Cristo. Então, irmãos, tem um motivo para a gente fazer, como Paulo diz aí também no fim do versículo 13, no 14, sede pacientes para com todos. Você viu aí como termina o versículo 14? Ele vai falar de umas categorias de pessoas, mas no final ele generaliza. Sejam pacientes para com todos. Por quê? Paulo não ia falar isso se na nossa vida comunitária não fosse necessário paciência. É necessário, e não é só para um grupo de pessoas, não.
Paciência é necessária para todo mundo. Sabe por quê, irmãos? Sabe aquele tanto de gente chata que você conhece? Você sabe, se você olha no espelho, que você é chato demais também. Minha esposa fez aniversário sexta-feira. Qual o principal motivo que eu dou parabéns para minha esposa todo ano? Você me aguentou mais um ano. Parabéns. Eu falei isso mais cedo. Todo mundo, se for honesto, se você for honesto, você pode ser uma pessoa super crítica dos outros, mas se você for honesto de verdade, você sabe que você deveria acordar todo dia e dar parabéns para todo mundo que convive com você. Você sabe disso. E na igreja não é diferente, irmãos. O Espírito Santo já está em nós, mas a gente ainda não foi glorificado. O bem que a gente quer, a gente não faz. O mal que a gente não quer, esse é o que a gente faz. Paulo falou isso. Então, tem um monte de chatice em volta e você vai precisar de paciência. Mas por quê? Porque nada paga a perda da unidade do corpo de Cristo, irmãos. Nada substitui aquilo pelo que Jesus morreu. E Jesus morreu não foi para ter uma coleção de indivíduos, foi para ter um povo. Foi para ter um povo andando junto. Por isso que igreja chama igreja, em grego reunidos. Jesus morreu para colocar um monte de gente difícil, como todos os apóstolos dele, como todos os líderes do Antigo Testamento, como eu e você. Jesus morreu para pegar gente difícil e mostrar assim, olha o que meu Espírito Santo faz. Cola essas pessoas e fazem elas suportar umas às outras. Ter paciência umas com as outras. A palavra em grego aqui, gente, é macrotimeo. Macro é grande, né? Timeo é ânimo, espírito. É como se fosse assim, é para você ter pavio longo. A igreja é um lugar para você treinar, ter pavio longo. Porque a pessoa que te irrita foi digna da morte de Jesus. E nada pode estar à frente na sua agenda do que a manutenção do que Jesus fez. Essa é a linguagem de Paulo em 1 Coríntios o tempo inteiro. Não me interessa se algum de vocês são o máximo numa área e o outro é o máximo na outra. O que me interessa é se vocês estão sendo humildes o suficiente para andarem juntos para que a unidade do corpo de Cristo permaneça. Então, Paulo fala isso aqui. Por que você busca o bem o tempo inteiro? Porque você tem que zelar para o corpo de Cristo não ser partido. O corpo de Cristo já foi partido, mas foi por soldado romano. Então, se você não é soldado romano, você tem que zelar para ele ficar íntegro. Porque quem parte o corpo de Cristo são seus inimigos, não seus amigos. E aí ele fala de algumas categorias específicas, de gente que demanda um pouco mais de paciência. Está aí no versículo 14, olha o que ele diz. Exortamos vocês, irmãos, a que advirtam os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos. E então, sejam pacientes para com todos. 3 classes aqui, gente. Os ociosos são os preguiçosos que deviam estar trabalhando, mas dão trabalho. Segundo, os desanimados. E terceiro, os fracos. 3 tipos de gente que são crentes, ok? Andam com a gente na igreja, mas que demandam mais, sugam mais, demandam mais trabalho, te dão canseira, e Paulo está falando, mas é isso mesmo, fica cansado de trabalhar por eles. Primeiros, os ociosos. Talvez sua Bíblia fale desordeiros ou insubordinados, né? Mas é porque a ideia era essa, era gente que talvez tinha ficado tão convicta que Jesus estava chegando, que falou assim, então beleza. Se Jesus está vindo aí, estou pedindo conta amanhã e vou viver de casa em casa, partindo o pão dos outros irmãos. Né? Afinal, daqui a pouco ele já está chegando, eu para quê, né? Ora bolas não me amole, né? Com esse papo de emprego, não está vendo, não estou nessa. O que eu quero é sossego, como cantava o Tim Maia. Então, esses são os Tim Maias crentes, né? Que estavam ali na igreja e querendo ficar de boa, né? Sem trabalhar. Mas, irmãos, quem não trabalha, dá trabalho. Jesus já falou isso. Quem não ajunta comigo, espalha.
E Paulo está falando desse tipo de gente. É aqueles que têm a mente vazia e por isso vira oficina do diabo. O cara está à toa, fica ansioso, Deus deu energia, deu força, mas ele não faz nada de produtivo e não faz o bem para ninguém, só fica assistindo seriado, comendo pipoca, jogando videogame. Aí o que acontece? Começa a fabricar intriga. Começa a pensar bobagem, fazer bobagem, encher a paciência dos outros. Porque está inquieto, porque toda a energia que Deus deu para a pessoa contribuir com a parte dela na construção do tabernáculo em que ele virá habitar, essa pessoa está dissipando. E essa energia fica ali parada e ela usa para outra coisa. São as pessoas que no Antigo Testamento, se você já leu aí o Antigo Testamento em traduções mais antigas, eram os vadios. Já viu isso? Naquela cidade havia alguns vadios, ou desocupados. Era a galera que ficava à toa lá na cidade e toda vez que arrumava alguma confusão, chamavam eles. Nunca foi quem Jesus chamou, você sabe disso. Você nunca vê Jesus chamando um discípulo à toa. O discípulo sempre está trabalhando, está pescando, está trabalhando na coleta de imposto, está trabalhando em algum lugar. E Jesus chama, não, agora você vai trabalhar para mim. Quem chama à toa é o diabo, irmãos. Aí o que Paulo diz aqui? Como que tem que lidar com essas pessoas? Puxando a orelha, é o que está escrito aí. Exortamos vocês, irmãos, aqui, advirtam os ociosos. Esse é um ponto importante, irmãos. Tem gente que precisa de repreensão na igreja. E Paulo fala disso o tempo inteiro. Ele já tinha brigado com essa turma aí no capítulo 4, versículo 11 a 13. Gente folgada não ama, né? Foi o título das nossas pregações aí para trás. Ele já tinha puxado a orelha dessa turma. Quem não quiser trabalhar também não coma. Então, gente, ser crente não é só ser um negócio fofinho, não. Fazer o bem pelo outro não é só ser um ursinho carinhoso um pelo outro, não. Fazer o bem pelo outro, às vezes, significa assim, cara, se eu estivesse no seu lugar, eu precisaria de alguém chegar para mim com autoridade, puxar minha orelha, bater a mão na mesa e falar, dá um jeito de sua vida. E Paulo está falando isso. Às vezes, fazer o bem para alguém da igreja vai significar chegar junto e falar, cara, endireita a sua vida, você está envergonhando o nome de Cristo. Então, num certo sentido, a gente não tem nada a ver um com o outro, né? Tipo assim, cada um cuida de sua vida. O Regis pregou aqui há pouco tempo, não foi? Que é o que Paulo fala lá. Você tem que estar ocupado exatamente para você não ficar atrapalhando a vida do outro. Mas em outro sentido, irmãos, por sermos todos irmãos, filhos do mesmo pai, co-herdeiros do mesmo primogênito, a vida de qualquer um de vocês importa para mim. E se eu precisar puxar a orelha, eu vou puxar. E se vocês precisarem puxar minha orelha, tem que puxar também. Por quê? Porque nós estamos interessados em algo maior do que uma coleção de indivíduos. A gente está interessado na unidade do corpo de Cristo e no testemunho que esse corpo dá no mundo. E nenhum irmão pode envergonhar o nome de Deus. Santificado seja o seu nome, Senhor. Segundo grupo, os desanimados. Confortem os desanimados. Palavra grega aqui, oligopsicos, ou sucos, né? Oligo são poucos. Tanto que quando a gente fala de uma oligarquia, é um governo de poucos, né? Então, poucos, sucos é psique. Então, é gente que está com pouco ânimo, está com as emoções fracas, está desanimado, como a tradução diz, está deprimido. Gente que está pensando em ficar no meio da estrada. E essas pessoas sugam, não sugam, gente? Você chega empolgado, chega feliz, a pessoa está triste. Você fala, o culto foi uma bênção. Não, mas meu salto quebrou. Você fala, cara, olha que dia maravilhoso, detesto calor. Aí amanhã chove, nossa, que dia gostoso hoje, né? Não, chuva me irrita. A pessoa assim, é desânimo, ela não tem pulsão, né, para viver, tá abatida. E aí o que Paulo diz? Confortem os desanimados. Chega do lado e dá uma palavra boa. Ajuda a ver que o copo está cheio, porque Jesus já ressuscitou. Reenquadra a concepção de mundo das pessoas e dá para ela um horizonte. Relembra a esperança. Relembra de que não é uma brincadeirinha o Evangelho. O Evangelho é a descrição de como as coisas são. E as coisas são a realização do projeto de Deus. Anima as pessoas, dá uma palavra boa. Eu sou péssimo nisso, irmãos. Sou péssimo nisso. Minha esposa estava no primeiro culto, não está agora, mas ela poderia dar esse testemunho. Mas ela é muito boa. Minha esposa é boa, toda vez que eu estou desanimado, ela abre aquele sorriso, vem, amor, lembra daquela situação, lembra dessa. Deus está com a gente, amor, fica tranquilo. E Paulo está falando isso, sejam iguais a Talita.
e não o Jonathan. Eu gosto muito de uma música do Stanley que diz: quando eu escrever a última canção, que ela toque os homens, que as crianças dancem, que leve segurança a um coração de mãe, que tenha algum alento para a alma do poeta, quando eu escrever a última canção, que nela brilhe mais o nome de Jesus, pois mesmo que eu louve com os pobres versos meus, ele é da mais bonita, da mais bela canção. É uma oração simples, mas maravilhosa, que o que eu fizer ajude um coração de mãe, levante um abatido, dê força para quem estava desanimado. E Paulo comenta sobre isso aqui. E por fim, Paulo diz: auxiliem os fracos. Então, 3 varejos em que você é chamado a pagar com bem, investir com bem, mesmo que você não vai receber nada em troca. Os desocupados, os desanimados e os fracos. E eu gosto de pensar que Paulo tem em mente aqui o que ele tinha falado no capítulo 4, porque ele tinha lidado exatamente com 3 problemas que tinham acontecido em Tessalônica, que era o quê? A galera que não estava vivendo santificação na área sexual, foram as últimas pregações, né? A galera que estava desocupada sem trabalhar, e o pessoal que estava triste, porque os familiares estavam morrendo e Jesus não tinha voltado ainda, e a gente não sabe o que vai acontecer com eles. Aí o que Paulo está dizendo aqui? Para quem está sem trabalhar, puxa a orelha. Para quem está triste porque os familiares estão morrendo, conforta e console com as palavras de esperança. E para quem está fraco, porque qualquer tentação está caindo em pecado sexual, chega junto e dá apoio. Segura a pessoa pelo braço para ela ficar firme e não tropeçar na fé. É o fim dele aí, auxiliem os fracos. O verbo em grego aqui, imagina um livro caindo e você coloca um amparo, para não deixar cair. É o que Paulo está dizendo. Você está vendo que o irmão está vacilando, está namorando com uma visão errada de vida de novo. Chega junto e fala: cara, eu vou te segurar no braço, não vou te deixar sair. Eu não vou te deixar cair não, cara. Vou te fortalecer aqui na fé. Você não pode tropeçar de novo, você não pode voltar para esse pecado. Eu estou junto de você. Isso é fazer o bem para esse tipo de gente. Então, irmãos, Paulo coloca que a gente tem uma responsabilidade uns para com os outros, lá no versículo 11. Temos uma responsabilidade para quem está abaixo da gente, no sentido de estar ali sugando, né, o nosso trabalho. Mas aí ele vai dizer: mas por quê? Por que que você, mesmo cansando, mesmo sendo cansativo, te dando trabalho, você deve atender esses irmãos? Mais um motivo, sabe o que é? É o que está no versículo 12 e 13. É porque você dá trabalho demais para outras pessoas, mais conhecidas como seus líderes. E aí Paulo vai dizer, você tem que amar os seus líderes também, sabe por quê? Você está reclamando do trabalho que os outros te dão, mas, meu irmão, para você estar sentado aqui nesse domingo, tem muito sangue sendo derramado de segunda a sábado. Para você ter o privilégio de ouvir essa palavra, escutar o louvor, participar do culto, tem muita gente que está doando as madrugadas, irmãos. Tem muita gente que o coração, a mente, vive ocupada em orar por você, em orar pela igreja, em viver isso aqui, em fazer jejuns, viver em orações, estudar a palavra. Tem um tanto de gente que está entregando a existência para que você tenha condição de entregar a sua. E aí Paulo dá, como a gente fala em empresa, um 360, né? É que a sua conversão e a sua salvação muda as suas relações para quem está do seu lado, seus irmãos, para quem está embaixo, demandando de você, e para quem está em cima também, para os seus líderes. E aí é o que está no versículo 12 e 13, dá uma olhada. Agora lhes pedimos, irmãos, que tenham consideração para com os que se esforçam no trabalho entre vocês e os que os lideram no Senhor e os aconselham. Tenham-nos na mais alta estima, com amor, por causa do trabalho deles. Então, o que Paulo está destacando aqui? Você pode achar outro chato, mas você é muito chato. E tem gente que está vivendo diante de Deus e doando a vida para você ser mais crente e se santificar. Então, dê moral para essas pessoas. É o que Paulo está dizendo na linguagem atualizada. Você tem que tirar o chapéu e você tem que dar moral para líderes cristãos sérios, verdadeiros, que levam Deus a sério e que se entregam pela obra da igreja. Paulo fala, isso tem que aparecer no seu coração. Sabe por quê? Paulo falou aí, porque eles presidem sobre vocês, ou seja, eles estão à frente, e isso me faz lembrar de quando eu fui ordenado pastor, o Guilherme estava orando por mim, eu contei mais cedo, ele fez uma pergunta que eu tremi na base, irmão.
Antes de orar, ele fez a pergunta. Você sabe que todo cristão está na luta, né? Entra na luta espiritual em prol do reino de Deus. Mas quem está na liderança está na linha de frente da batalha. Todo mundo está no exército. Mas tem gente que está lá na frente, que o dardo chega primeiro nele. A espada do inimigo vem primeiro atacar o escudo dele. Você está preparado para isso? Aí me passou o microfone. Eu tremendo na base. Sim, com temor, que o Senhor me ajude. Mas, irmãos, pensa nisso. Enquanto você está lá curtindo férias, fazendo algumas coisas, né? Dos seus próprios planos. Tem gente que não tem isso, irmãos. Eu não sei quão perto você anda do Guilherme e do Igor, da equipe pastoral da igreja, mas é gente que está entregando tudo, sem economia nenhuma, e depositando toda a esperança e o tesouro no reino eterno, quando o Senhor dará a cada um conforme a sua obra. E aí o que Paulo diz? Tira o chapéu então, nem todo mundo é chamado para ser líder, mas se não é o seu caso, que você saiba reconhecer os seus líderes, fazer com que eles se sintam amados e que eles tenham alegria de continuar entregando a vida por você. E aqui tem um detalhe, é que em toda a mentalidade de Paulo, nas cartas dele, esse reconhecimento envolve, inclusive, bens materiais, financeiros, né, o pagamento, o salário dos obreiros. Isso tudo está envolvido. Para Paulo é assim, ele fala em Romanos, se vocês estão recebendo bens espirituais, como não compartilhar os bens materiais? Não porque seja uma questão de business, não porque seja uma opção de carreira, não porque seja uma profissão, irmãos. Paulo deixa claro que não, tanto que igrejas que poderiam pensar assim, ele chega e fala, não quero salário, vou trabalhar de madrugada, mas vou me sustentar. Para deixar claro para aquelas igrejas nascentes, tipo Tessalônica, tipo Corinto, gente, não é business, ok? Não é business. Se for questão de salário, eu abro mão. Se é assim que vocês imaginam que é o jeito de lidar com o líder cristão. Aí eu abro mão para vocês aprenderem que não é business. Mas o outro lado da moeda não é business, mas tem um trabalho sendo feito. E deveria partir dos irmãos, e não do pedido de quem está fazendo esse trabalho, deveria partir dos irmãos. Cara, eu quero cuidar de você igual uma luva. Eu quero te tratar da melhor maneira. Pastor, onde você vai almoçar hoje? Não, eu vou comer alguma coisa aqui no gabinete. Não, eu vou te levar para você comer uma comida gostosa com a gente. Pastor, você tem onde passar férias? Não, a gente vai para a roça, né? Na casa dos pais. Não, deixa eu te pagar umas férias para sua família. E a igreja mostra cuidado por aqueles que estão derramando a vida para cuidar dela. E Paulo fala, isso é fazer o bem com quem está acima de vocês. Vocês têm que aprender isso, Tessalonicenses. Quando eu fiquei aí, eu não cobrei, porque eu vi que isso poderia ser um problema na cabeça de vocês. Mas agora eu quero que vocês aprendam. Paga um salário bom e cuida bem das pessoas que por amor a Cristo estão dispostas a morrer pela saúde dessa igreja. Então, irmãos, essa é a mensagem de Paulo, aplicando a vários grupos e voltando para concluir na generalização, versículo 15 novamente. Sempre corram atrás de fazer o bem, uns para os outros, seja desanimado, seja fraco, seja ocupado, desocupado, seja o seu pastor, seu líder, gente que está dando a vida por você, sempre corram atrás de ocupar a cabeça, de pensar como eu posso tratar essa pessoa melhor, como se ela fosse Jesus, e em nome de Jesus, uns aos outros e a qualquer pessoa que Deus colocar no seu caminho. Por quê? Porque você tem força para isso? Não. Porque Jesus ressuscitou dos mortos, deu do seu Espírito Santo e voltará. Sua vida está na mão dele, então você pode entregá-la. Amém? Vamos orar. Pai Santo, obrigado, Senhor, por essa palavra, Deus. Ajuda-nos a pagar com bem no atacado e no varejo, Senhor. Ajuda-nos, Pai, a viver uma vida ocupada com o próximo, Senhor. Encha-nos, Deus, para que a gente tenha o que dar, Senhor. Que o Senhor nos livre de uma vida autocentrada, umbilical, olhando para si mesmo, para o próprio ventre, Senhor, porque esses projetos já faliram na cruz, Senhor. Que o Senhor nos levante e nos reerga no poder da ressurreição, para a gente viver a vida de Jesus, Senhor. O mesmo projeto de Jesus, Deus.
de aproximar os que estavam distantes, de chegar junto de quem estava desanimado, Senhor, de dar apoio para quem estava prestes a cair como um Pedro, Senhor, e de chamar a atenção, Deus, de quem estava vivendo a vida sem estar alerta, simplesmente deixar a vida me levar, a vida leva eu, Senhor. Livra a igreja do espírito Zeca Pagodinho, Senhor. Livra a igreja, Senhor, de o acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. Senhor, nós temos esperança real, Deus. E isso nos coloca numa ética completamente diferente de quem acorda empolgado, Senhor, para arregaçar as mangas e falar: Senhor, mais do seu Espírito, Senhor, para que mais do amor do Senhor apareça no mundo, Pai. Faça isso conosco em nome de Jesus. Amém. Amém. Prepare-se para